Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, episódio 60 do nosso podcast diário A Bíblia em um Ano. Aqui nós estamos lendo a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse, seguindo o método dos 12 principais períodos que dão sentido, a toda a história da salvação. Muito feliz de ter você aqui. Hoje nós leremos Números capítulo 10, Deuteronômio capítulo 9, Salmo 10 provavelmente vai ficar aí como tarefinha, então já anota, se eu não falar no final, você já sabe que é o Salmo 10, tá bom? E nós estamos nesse tempo do deserto, desse período histórico, bíblico, do povo no deserto. E lembrando que você está ouvindo as leituras aí nesse tempo na voz do Orlando Júnior, missionário da Canção Nova, que está me ajudando aqui, está sendo muito legal, e eu estou fazendo, claro, a abertura, a reflexão, como sacerdote aí todos os dias. Copie o link desse vídeo, manda para os seus contatos, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. Números capítulo 10. O Senhor disse a Moisés o seguinte: Faze para ti 2 trombetas de prata, faze-as de prata batida. Elas te servirão para convocar a assembleia e para dar o sinal de levantar o acampamento. Quando elas soarem, toda a assembleia se reunirá junto de ti à entrada da tenda de reunião. Se tocar uma só, virão e se juntarão a ti os príncipes, os chefes de milhares em Israel. Quando tocares com força, partirão aqueles que estão acampados ao oriente. E quando tocares com força uma segunda vez, partirão aqueles que estão acampados ao meio-dia. O sinal para a sua partida será um toque de alarme. Para convocar a assembleia, tocareis também, mas não com o toque de alarme. São os filhos de Aarão, os sacerdotes, que tocarão as trombetas. É uma lei perpétua para vós e vossos descendentes. Quando na vossa terra sairdes à guerra contra inimigos que vos atacarem, tocareis com força as trombetas, e o Senhor vosso Deus se lembrará de vós, e sereis livres dos vossos inimigos. Nos vossos dias de alegria, vossas festas e vossas luas novas, tocareis as trombetas, oferecendo os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, e elas vos lembrarão da memória de vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. No 20º dia do 2º mês do 2º ano, levantou-se a nuvem do tabernáculo do testemunho. Os israelitas puseram-se em marcha e partiram do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Farã. Partiram, pois, pela primeira vez conforme a ordem do Senhor transmitida por Moisés. A bandeira do acampamento dos filhos de Judá partiu em primeiro lugar, seguida de suas tropas, e a tropa de Judá era comandada por Naasson, filho de Abinadab. A tropa da tribo dos filhos de Issacar era comandada por Natanael, filho de Suar, e a tropa da tribo dos filhos de Zabulon era comandada por Eliabe, filho de Elon. O tabernáculo foi desmontado e os filhos de Gerson e de Merari partiram, transportando-o. Depois disso, partiu a bandeira do acampamento de Ruben, seguida de suas tropas, e seu comandante era Elissur, filho de Sedeur. A tropa da tribo dos filhos de Simeão era comandada por Samaliel, filho de Surizadai, e a tropa da tribo dos filhos de Gad era comandada por Eliasaf, filho de Reuel. Os caatitas partiram em seguida, levando os objetos sagrados, e antes que chegassem, era montado o tabernáculo. A bandeira do acampamento dos filhos de Efraim partiu, seguida de suas tropas, e a tropa de Efraim era comandada por Elissama, filho de Amiúde. A tropa da tribo dos filhos de Manassés era comandada por Gamaliel, filho de Fadassur, e a tropa da tribo de Benjamim era comandada por Abidã, filho de Gedeão. A bandeira do acampamento dos filhos de Dan, que formavam a retaguarda de todos os acampamentos, partiu, seguida de suas tropas. A tropa de Dan era comandada por Aiezer, filho de Amizadai. A tropa dos filhos de Asser era comandada por Fegiel, filho de Ocrã. E a tropa dos filhos de Neftali era comandada por Aia, filho de Enã. Essa foi a ordem de marcha dos israelitas, divididos em tropas quando levantavam acampamento. Moisés disse a Obabe, filho de Raguel, o madianita, seu sogro: Nós partimos para o lugar que o Senhor nos prometeu dar. Vem conosco, e te haveremos de tratar bem,
porque o Senhor prometeu fazer bem a Israel. Obabe, porém, respondeu-lhe: Não irei contigo, mas voltarei para minha terra e para junto de minha família. Moisés replicou: Rogo-te que não te separes de nós. Conheces os lugares onde poderemos acampar no deserto e nos servirás de guia. Se vieres conosco, dividiremos contigo os bens que o Senhor nos der. Partiram da montanha do Senhor e caminharam 3 dias. Durante esses 3 dias de marcha, a arca da aliança do Senhor os precedia para lhes escolher um lugar de repouso. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, quando partiam do acampamento. Quando a arca se levantava, Moisés dizia: Levantai-vos, Senhor, e sejam dispersos os vossos inimigos, fujam de vossa face os que vos aborrecem. Quando, porém, se detinha, dizia: Voltai, Senhor, para a imensa multidão de Israel. Deuteronômio capítulo 9. Ouve, Israel, hoje passarás o Jordão para despojar nações maiores e mais fortes do que tu, cidades importantes cujas muralhas sobem até o céu. Um povo forte e de alta estatura, descendente dos Enassim, que conheces e dos quais ouviste dizer: Quem poderá enfrentar os filhos de Enac? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus marcha diante de ti como um fogo devorador. É Ele quem os destruirá e os esmagará diante de ti, de tal forma que tu os despojarás e os aniquilarás prontamente, como o Senhor te prometeu. Depois que o Senhor teu Deus os tiver expulsado de diante de ti, não digas no teu coração: Por causa de minha justiça é que o Senhor me introduziu na posse dessa terra. Porque é por causa da perversidade dessas nações que o Senhor as despoja diante de ti. Não é pela tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entrarás na posse de suas terras, mas é por causa da perversidade dessas nações que o Senhor as despoja diante de ti. E é também porque o Senhor teu Deus quer cumprir a palavra que deu com juramento a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é pela tua justiça que o Senhor teu Deus te dá a posse dessa terra excelente, porque és um povo de cabeça dura. Lembra-te, não te esqueças de que modo irritaste o Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a este lugar, não cessaste de ser rebelde ao Senhor. Em Horebe o provocaste de tal forma que ele, irado, quis aniquilar-te. Quando eu subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fez convosco, permaneci no monte 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E o Senhor entregou-me as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, nas quais estavam gravadas todas as palavras que o Senhor vos tinha dirigido no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor entregou-me as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. O Senhor disse-me: Vamos, desce prontamente daqui, porque o teu povo, que tiraste do Egito, corrompeu-se. Depressa se desviaram do caminho que lhes mandei seguir. Fabricaram para si um ídolo fundido. Vejo, continuou o Senhor, que essa nação é um povo de cabeça dura. Deixa que eu o aniquile e apague o seu nome de debaixo do céu. Farei de ti uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Tendo eu descido do monte, o qual ardia em fogo, trazendo na mão as 2 tábuas da aliança, verifiquei que vós tinhas de fato pecado contra o Senhor vosso Deus, fabricando-vos um bezerro de metal fundido e desviando-vos assim tão depressa do caminho que vos tinha traçado o Senhor. Arrojei então de minhas mãos as 2 tábuas e quebrei-as à vossa vista. Prostrei-me em seguida diante do Senhor, como antes, e estive 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, por causa de todos os pecados que tinhas cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor e provocando-o à ira. Eu estava aterrado, vendo o furor do Senhor contra ti, a ponto de te querer destruir. Entretanto, ainda desta vez ele me ouviu.
Também contra Arão o Senhor estava de tal forma irado que queria matá-lo, mas eu intercedi também por Arão. Quanto ao objeto de vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, tomei-o, atirei-o ao fogo e o fiz em pedaços, esmagando-o até que fosse reduzido a pó, e joguei esse pó na torrente que desce da montanha. Provocastes também o Senhor em Tabera, em Massa e em Quibrot-Ataava, quando o Senhor quis que partisses de Cádiz Barne, dizendo: Subi e tomai posse da terra que vos dei. Vós vos rebelastes contra a ordem do Senhor, desconfiando dele, e não ouvistes a sua voz. Desde que vos conheço, fostes sempre rebeldes ao Senhor. Fiquei, portanto, 40 dias e 40 noites, prostrado diante do Senhor, porque vos queria aniquilar. Orando, eu disse-lhe: Senhor Javé, não destruais vosso povo, vossa herança, que resgatastes com a vossa grandeza e tirastes do Egito com mão forte. Lembrai-vos de vossos servos Abraão, Isaque e Jacó. Não olheis para a dureza desse povo, para a maldade de seu pecado, para que os habitantes da terra de onde nos tiraste não digam: o Senhor não podia introduzi-los na terra que lhes tinha prometido, ou então: ele os odiava e por isso tirou-os a fim de matá-los no deserto. E não obstante, eles são o vosso povo, a vossa herança, que tirastes do Egito com a vossa grande força e com o vosso braço estendido. Senhor, obrigado por essa palavra, que nós não sejamos rebeldes como o povo de Israel foi no deserto, e que nós também tenhamos intercessores como Moisés o foi para aquele povo, pessoas que rezem por nós, e que nós também saibamos ser intercessores das outras pessoas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O capítulo 10 de Números falou das trombetas de prata, o sinal de partida do Monte Sinai, bem interessante. E o Deuteronômio 9 falando sobre a rebeldia de Israel no Monte Sinai, a intercessão de Moisés. Gente, o povo de Israel estava movendo, andando, e algumas tribos seguiram ali os tabernáculos dos levitas, seguiram o tabernáculo, os levitas, a tenda da reunião, com as outras tribos. A presença do Senhor e os sagrados objetos estavam no centro da jornada, no centro do caminho deles. Bem interessante, Moisés, no nível de Deuteronômio hoje, está relembrando ao povo e dizendo que as partes ruins, as tempestades, os invernos também são parte do povo, da história do povo. O bezerro de ouro, o problema lá em Massa e Meriba, onde o povo foi tentado, onde eles tentaram a Deus, as provas. Às vezes na nossa história a gente acha que é só as partes boas que contam. Eu só vivi quando eu estava na praia, quando eu tive dinheiro, quando meu casamento estava bom, quando as coisas prosperaram. Não, mas as coisas difíceis também são nossa história e também ajudaram a construir a pessoa que nós somos hoje, Se nós tirarmos os erros do passado, nós tiraremos também, como diz aquele ditado antigo, a sabedoria do presente, Então Deus está trazendo para eles essa noção. Tudo isso é parte da história de vocês, mas ao mesmo tempo, agora que vocês estão prosperando, não esqueçam. Pior coisa, gente, eu digo para vocês como padre que atende confissão e como ser humano também que está caindo, levantando, lutando para ser melhor. Pior coisa não é só você errar, no caso pecar. Claro que é horrível, mas não é só o erro que é ruim. O ruim é você não aprender com o erro. Porque cair um momento ou outro, um pecado, uma desobediência, talvez aconteça. Mas é preciso aprender com aquilo e não repetir, Porque às vezes quando tudo está bem, como eu dizia ontem, a gente tende a esquecer de Deus, esquecer do que a gente fez de errado, esquecer que a gente precisa ser humilde, precisa das pessoas, precisa de Deus, Então Deus trouxe o povo novamente àqueles lugares, Moisés está lembrando o povo aqui, é um discurso de Moisés. E Moisés também está contando, como ele intercedeu pelo povo diante de Deus, Como Deus ouviu a oração de Moisés e poupou aquele povo que era para ser destruído, Sabe, muito legal. A gente vê como Deus é rico em misericórdia, mas a gente vê também o poder da oração de intercessão, Como discípulos de Jesus, que é o novo Moisés, que está diante do Pai intercedendo por nós,
Nós somos chamados também, sabe? A rezar um pelo outro, a interceder um pelo outro. Por exemplo, tem alguém na sua família perdido? Tem alguém na sua família nas drogas? Tem alguém que você não gosta? Alguém numa falsa religião? Não só julgue essa pessoa como se você fosse superior e estivesse num outro patamar e essa pessoa que morra queime no inferno. Não. Interceda por essa pessoa. Foi o que Moisés fez. Ofereça jejuns por essa pessoa. Ofereça comunhões por essa pessoa. Ofereça rosários. Gente, rezar por alguém, sobretudo alguém que está no pecado, é de uma misericórdia. Agrada tanto o coração de Deus que você não tem noção. Como disse Nossa Senhora às crianças na aparição de Fátima, muitas almas estão indo para o inferno porque não há quem reze por elas. Muitos pecadores estão indo para o inferno porque não há quem reze por eles. E Nossa Senhora ensinou, né? Claro, cada uma das crianças ali, Fátima, Jacinta e Francisco, aprendeu um aspecto da revelação ali de Nossa Senhora que mais mexeu com eles, mas sobretudo Francisco, ele ficou muito impressionado com isso, a questão do rezar pelos pecadores, né? Ele não desperdiçava a mínima oportunidade de oferecer um sacrifício pela salvação dos pecadores, pela conversão dos pecadores, sabe? E você e eu também precisamos, gente, oferecer sacrifícios, oferecer jejuns pelas almas do purgatório que lá não podem fazer mais nada, mas que precisam de oração, precisam de intercessão pela conversão dos pecadores. É muito importante. Deus está pedindo isso para nós hoje. Por quem Deus quer que você interceda hoje? Talvez é para o seu marido, que você vê que ele é tão mundano, tão afastado de Deus, e talvez ele pode morrer de uma hora para outra e ir para o inferno. Deus não colocou você do lado desse homem, ou no caso você, homem da sua esposa, à toa. Teu filho tão perdido, reze. Muitas pessoas que estavam destinadas ao inferno serão salvas através da nossa oração de intercessão. E você sabe que a oração de intercessão é uma das marcas da igreja desde o início. Olha o Catecismo da Igreja Católica, número 2687. Diz o seguinte: muitas pessoas, muitos religiosos, consagraram toda a sua vida à oração, à intercessão, né? Desde os anacoretas no deserto, né? Do Egito, né? Os padres do deserto, os eremitas, os monges, as monjas, consagraram todo o seu tempo ao louvor de Deus e à intercessão, à oração pelo povo, gente, pela conversão dos pecadores, né? A vida religiosa, a vida consagrada, a vida da igreja não se mantém, não se propaga sem a oração. Essa é uma das fontes vivas da contemplação e da vida espiritual da igreja, a intercessão. Reze pelos pecadores. Lembrando que nós temos hoje como tarefinha aqui o Salmo 10 para rezar, e hoje nós vamos fazer o Salmo 10 juntos. Ao mestre do canto de Davi: é junto ao Senhor que procuro refúgio. Por que dizer-me, foge velozmente para a montanha como um pássaro? Eis que os maus entesam seu arco e ajustam a flecha na corda, para ferir de noite os que têm o coração reto. Quando os próprios fundamentos se abalam, que pode ainda fazer o justo? Entretanto, o Senhor habita em seu templo. O Senhor tem seu trono no céu. Sua vista está atenta. Seus olhares observam os filhos dos homens. O Senhor sonda o justo como o ímpio, mas aquele que ama a injustiça, ele o aborrece. Sobre os ímpios ele fará cair uma chuva de fogo e de enxofre, um vento abrasador, que de procela será o seu quinhão. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os homens retos contemplarão a sua face. Que desça sobre você, sobre a tua família, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Lembrando que entra sempre ao meio-dia o nosso vídeo. Fica aí disponível para você assistir a hora que você puder. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia
Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. See